é prioridade para Deus, existe um clamor no coração dele, e nós precisamos atender a esse clamor. Todas as vezes que eu e você ignoramos o nosso chamado, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, nós estamos colocando pessoas à nossa volta em perigo. Nós não estamos somente comprometendo a nossa salvação, mas nós estamos comprometendo pessoas que estão à nossa volta. Você lembra de Jonas? Veio a palavra do Senhor a Jonas: vá a Nínive, fale aquele povo, o pecado deles subiu a mim, a maldade deles está me fazendo mal. Fale para aquele povo, pregue a eles, Jonas. Jonas comprou uma passagem, entrou num navio. O que aconteceu? Veio uma forte tempestade sobre o mar, e o mar ficou revolto, e aquele navio começou a querer afundar. Por causa de um homem que negligenciou o seu chamado, que ignorou o chamado de Deus para a sua vida, vários marinheiros correram perigo de vida. Toda vez que você ignora o seu chamado, pessoas à sua volta estão correndo perigo de vida, estão correndo risco de afundar, estão correndo risco de ir para o inferno, porque eu e você estamos negligenciando aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é ganhar vidas. Ganhar vidas. Jonas, ele queria fugir do chamado de Deus para a vida dele. Jonas queria fugir da ordem de Deus, mas sem ele perceber, ele colocou a vida de pessoas em perigo. Sabe, você trabalha num lugar, você estuda num lugar que tem pessoas que precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer Jesus. Toda vez que você omite o seu chamado, você está colocando essas pessoas em perigo. E o sangue delas, um dia Deus vai requerer de nós. Nós não precisamos de uma plataforma, de um púlpito para pregar Jesus. Esse lugar aqui é o lugar onde nós somos equipados, onde o Senhor nos ensina, onde o Senhor nos dá ferramentas para usar lá fora, mas é lá fora que nós precisamos viver a igreja, ser igreja, eclesia, aqueles que são chamados para viver lá fora o evangelho puro e simples, mas verdadeiro. Jesus, ele falou que nós somos o sal da terra, mas se o sal ele perde o sabor, ele não serve nem para colocar em cima do cocô. Se o sal ele for sem sabor, ele não serve para nada. Jesus fala que nós somos a luz do mundo, mas não se acende uma lâmpada e esconde debaixo da mesa, ou coloca ela escondida atrás de alguma coisa, mas se acende uma lâmpada e coloca ela num ponto estratégico para iluminar. Nós não devemos ser luz aqui dentro, nós devemos ser luz lá fora. Há um clamor no coração de Deus. Continuando o texto: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos de mim, de minha presença, vós que praticais o mal. Cola comigo aqui. Um crente que expulsa demônio, um crente que profetiza, um crente que ora e o milagre acontece, é um bom crente ou não é? É ou não é? Responda para mim, é um bom crente? É um bom crente, mas por que Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade? Porque eles não fizeram a vontade de Deus, eles não caminharam de acordo com o propósito que Deus estabeleceu, eles quiseram caminhar de acordo com a sua própria barriga, com a sua própria vontade, e não é o sonho de Deus para nós.
Não há nada de errado você expulsar. Não, você precisa fazer isso. Isso é qualificação de um crente. Mas acima de tudo, a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar para mim e para você. A vontade de Deus, ela precisa ser soberana sobre as nossas vidas. Jesus está te chamando hoje para mergulhar naquilo que Ele tem para você. Jesus está te convidando hoje a ter uma mudança radical na sua vida, assim como eu tive. Ele está te fazendo um convite para entregar tudo a Ele. Ele está te fazendo um convite para viver a sua vida para a glória dEle. A minha vida, ela não tem sentido nenhum sem Jesus Cristo. Ele é tudo para mim, Ele é tudo que eu tenho. Ele é o meu bem mais precioso, Ele é o meu tesouro. Ele é a minha maior riqueza. Ele foi o único que deu sentido para a minha vida quando estava tudo perdido. Foi Ele quem desceu lá nas trevas e me resgatou. E a minha oração nessa noite é que você conheça esse Jesus. Meu coração te pertence. Sabe, existe um chamado para a sua vida, mas também existe um padrão que foi estabelecido por Jesus e seus apóstolos. Existe um padrão que foi estabelecido por eles. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 17. Por favor. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti. Só a Ti, Deus. Diz assim a palavra do Senhor: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão, com o modelo de comportamento que temos vivido. Existe um padrão. Existe um padrão para caminhar no Evangelho. Existe um padrão para mergulhar na obra de Deus. Foi estabelecido há 2000 anos atrás um padrão de cristão, de cristianismo. E esse padrão ele não abaixa, ele não diminui. Olha só, porquanto, como já vos adverti repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. O apóstolo Paulo, ele está falando, irmãos, sede meus imitadores e prestem atenção naqueles que caminham de acordo com o padrão, com o modelo que vocês têm visto em nós. Tudo aquilo que está abaixo daquilo que os apóstolos viveram, quando nós caminhamos fora desse padrão, nós estamos nos tornando inimigos da cruz de Cristo. Nós estamos nos fazendo inimigos da cruz. Toda vez que eu e você negamos o nosso chamado, nós estamos fazendo com que a morte de Cristo fosse em vão. O desejo dele é que todos se salvem. O desejo dele é que todos escutem, conheçam o seu amor. Toda vez que eu e você negligenciamos o nosso chamado, nós estamos nos tornando inimigos da cruz, nós estamos virando as costas para ela.
Um padrão foi estabelecido. Que padrão foi esse? Jesus, a prioridade dele era fazer a vontade do Pai. Ele fazia o que ele viu o Pai fazer. Ele falava o que ele ouvia o Pai dizer. Ele não se movia sem que Deus o direcionasse. Antes dele escolher seus 12 discípulos, ele orou uma noite inteira. Ele subiu ao monte e orou. Prioridade de Jesus, fazer a vontade do Pai. Os apóstolos, como era a igreja? A igreja, em Atos, nós vamos ver que eles tinham como prioridade de vida cristã, cuidar dos órfãos, das viúvas. Eles tinham como prioridade suprir os menos favorecidos. Eles tinham como prioridade investir na obra missionária, enviar pessoas para espalhar o Evangelho. Um padrão foi estabelecido e nós precisamos chegar nesse padrão. Sabe, não tem nada de errado a gente querer ter as coisas, sonhar, trabalhar para conseguir. Isso é bênção para a sua vida, mas isso não pode tomar o lugar do propósito de Deus para você. Nós não podemos nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Um sangue precioso foi vertido para nos remir. Deus criou o homem, relacionava com o homem, o pecado entrou, o relacionamento foi rompido, a comunhão entre Deus e o homem foi rompida. Deus enviou Jesus para reconciliar o homem com Ele. Se eu e você não nos atentar para aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos estar virando as costas para a cruz de Cristo. Porque desde que Adão pecou, todos nós nascemos debaixo da lei do pecado. Somente Cristo, somente Jesus, somente a cruz de Cristo, somente aquele sacrifício pode nos ligar a Deus novamente. Somente aquele sacrifício pode nos dar uma vida com Ele. Existe um clamor no coração de Deus, e nós precisamos nos atentar para ele. Você sabe qual é esse clamor? O coração dele clama por vidas. O coração dele clama pelos perdidos. O coração dele clama por aqueles que não o conhecem. O coração de Deus anseia em ter comunhão com o pecador, em salvar o pecador. Esse é o clamor do coração de Deus, é vidas, é almas se rendendo, é o inferno sendo dissipado. O clamor do coração de Deus é que eu e você arregacemos as mangas e começamos a ganhar almas, livrar pessoas da perdição, do inferno. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Quem conhece o seu chamado, levanta a mão, por favor. Glória a Deus, aleluia.
Sabe, Jesus, Ele me chamou para ganhar almas. Jesus, Ele me chamou para evangelizar pessoas. Eu não sei fazer outra coisa. Toda vez que você vê eu subir nesse altar para pregar, ou qualquer outro lugar que eu for ministrar a palavra de Deus, eu vou falar sobre a importância de ganhar almas para Jesus, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu sou um evangelista. Meu coração se enche de gratidão por aquilo que Jesus realizou na minha vida. Diz assim a palavra do Senhor aqui, escute, você que não sabe qual é o seu chamado, escute, aqui está o seu chamado. Aqui está aquilo que você precisa fazer, aquilo que quando você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus, você recebeu essa comissão, esse chamado. Olha só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da... Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esse é o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez vão ser advogadas, vão ser médicos e vão revelar Jesus nessas esferas da sociedade, sim. Mas o seu chamado também está ligado à mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação. O Gregório McNulty, ele falava antes de morrer, que nós somos mendigos, como mendigos que descobrimos uma padaria que serve pão de graça, pão quentinho todos os dias de graça, e o nosso dever é levar outros mendigos conosco para se alimentar. Como era a sua vida antes de Jesus entrar nela? Como era a miséria da sua vida? Como era a sua casa antes da presença de Deus estar lá? Como era o seu sorriso antes de Jesus entrar na sua vida? Você sorria? Como era o seu casamento antes de conhecer Jesus, antes dele se fazer presente lá? A minha vida era só treva, irmão. Dos 11 aproximadamente ali até os 19, só treva. Usando droga, bebendo, roubando, traficando, prostituindo. Dormindo na rua. Como eu seria egoísta se eu recebesse essa mensagem de reconciliação e guardasse ela só para mim? Como seria egoísta da minha parte não repartir com outros irmãos essa novidade de vida que é Jesus? Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a história da minha família. Jesus mudou, Ele literalmente mudou tudo, você não tem noção. Ele me tirou da rua, Ele me deu uma casa, Ele me deu uma vida digna. Foi Ele. É ingratidão da minha parte viver a minha vida somente para os meus interesses. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, mas Ele nos salvou de graça para que nós praticássemos as obras que Ele já preparou para nós. E se Ele preparou para nós, é para nós e mais ninguém. Não espere outra geração se levantar para fazer aquilo que é para nós fazermos. Não espere que os nossos filhos
façam aquilo, não vamos transferir a responsabilidade para eles, é nossa responsabilidade, a vez deles vai chegar. Existe uma cidade que precisa ser transformada pelo poder de Deus, e os agentes estão aqui, mas nós não devemos ser agentes secretos 007, nós devemos ser contundentes, ser intencionais. Lá no seu trabalho, na sua escola, faculdade, revele Jesus, de alguma forma revele Jesus, porque você foi chamado para reconciliar pessoas com Ele, você foi chamado para transmitir a mensagem da reconciliação, porque você é um embaixador de Deus. A sua pátria está nos céus, não está aqui. Estamos aqui de passagem. Se todo cristão que existe nessa cidade estivesse caminhando de acordo com aquilo que Deus chamou eles para caminhar, para fazer, estivesse exercendo o seu chamado com eficácia, essa cidade não teria prostituição, essa cidade não teria tráfico, essa cidade não teria nada de porcaria. Mas o pastor Gustavo Paiva, ele tem uma frase que é muito verdade: o mundo, ele só ganha voz onde a igreja se cala. Quando a igreja se cala, o mundo ganha voz. Quando eu e você começar a exercer o nosso chamado de verdade, 100% para Jesus, com ousadia e alegria, nós vamos calar o mundo, e a voz da igreja, a voz de Deus será ouvida nessa cidade. A vontade dele, a vontade dos céus será estabelecida na cidade. Ó, tchau prostituição, tchau tráfico, tchau bebedice, tchau separação. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Uma mudança na cultura. Jesus está te convidando a viver uma vida radical para Ele. Ele deu tudo por mim e por você, e o mínimo que Ele merece de nós é tudo. Não se entregue com reservas para Ele. Não se entregue com reservas. Jesus, Ele quer nos levar a lugares novos, a experiências novas, mas nós precisamos decidir entrar nisso. Nós precisamos desejar: Jesus, qual é a obra que o Senhor tem para mim? Jesus, qual é o meu chamado? Me mostra onde o Senhor quer que eu seja influência. Sabe, Deus me deu uma palavra para os nossos filhos. Deus me deu uma palavra para as crianças até 12 anos. Eles estão recebendo algo que a gente não conhece, que a gente não entende. Uma paixão pela presença de Deus, as nossas crianças estão recebendo. As nossas crianças vão ser influência na sociedade, tanto na política, como na saúde, na educação. As nossas crianças vão exercer esses lugares de influência. E como nós vamos treinar elas? Como nós vamos ensinar elas a ter uma vida com Deus? Se os nossos filhos viver o Evangelho como nós vivemos, como será o agrado de Deus com eles? Existe uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Nós precisamos preparar a geração que está vindo. Eles vão dar sequência. Jesus tem algo muito grande para fazer através deles.
E é necessário que eu e você, como pais, nos posicionemos, ensinando os nossos filhos. Como você tem vivido o seu chamado? Será se nós temos feito como Jonas, ouvindo a voz de Deus e correndo para outro canto, não se atentando para aquilo que Ele quer fazer? Jesus está te chamando e é hoje, não é amanhã não, é hoje. Ah, mas eu sou tão imperfeito, eu também. Mas eu sou pecador, eu também. Mas eu não sei, eu também não sei falar. Talvez o que diferencia uns dos outros é o sim que eles dão para Jesus. É a entrega que eles dão para Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre Elias, que estava sobre João Batista, que estava sobre Paulo, está sobre nós hoje. O que diferencia nós deles é a entrega que nós damos. O que diferencia nós desses homens de Deus que viveram no passado é como nós nos entregamos para eles, para Jesus. Existe uma obra preparada para você fazer, e nós não devemos transferir a responsabilidade para outros. O dever de ganhar almas, de reconciliar pessoas com Cristo, é de todo aquele que entregou a vida para Ele. O dever de ganhar almas não é do pastor. O dever de ganhar almas não é do líder de jovem, não é do líder de célula, é de todos nós. Olha só para o seu lado quantas cadeiras vazias, quanto investimento, se eu e você não trabalharmos para o reino de Deus de uma forma que venha trazer vidas aos pés da cruz, isso tudo aqui, essa performance toda é em vão. Igreja existe com o propósito, equipar os santos, para que eles possam viver igreja lá fora. Você está me entendendo? Amém? Você está comigo? Você está comigo? Então se coloca de pé, em nome de Jesus. Sabe, se você ouviu a voz de Deus aí no seu coração, eu não posso te chamar para vir aqui para frente, mas eu posso pedir para que você aí no seu lugar mesmo, aí onde você está, sem se importar com quem está perto de você, comece a ter o seu momento com Deus, comece a ter o seu momento do sim para Jesus, comece a dizer sim para Ele. Meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Comece a falar com Jesus, querido. Comece a ouvir a voz dele aí sussurrando no seu coração o que Ele quer de você. Comece a ouvir Ele pedindo talvez áreas da sua vida que você precisa entregar para Ele. Comece a ouvir a voz dele falando de pessoas que Ele quer que você alcance.
A mensagem da cruz não deve parar em nós, nós devemos dar sequência, dar continuidade, passar adiante. Meu coração te pertence. Você que está nos acompanhando da sua casa, comece a falar com Deus. Pare tudo que você está fazendo agora. Deus quer falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo aí na sua casa. Meu coração te pertence. 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 Tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Comece a falar com Jesus, querido. Eu só servi aqui como uma luva onde Deus colocou a mão e moveu da maneira que Ele quis. Agora é você que precisa acessar o coração dEle. Você precisa ouvir o que clama o coração dEle. Quando eu ouço o coração de Deus, eu só escuto uma coisa: é vidas, é almas. Comece a ouvir aí o que Jesus quer da sua vida, o que Ele quer que você faça para Ele, as pessoas que Ele quer que você alcance. Me define, és tudo para mim, tu és a minha realidade. Nando, mas como é que eu vou reconciliar pessoas com Jesus se eu não estou com Ele? Então é hoje, Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando para se entregar hoje para Ele. Teus pensamentos É hoje. me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade. Ah, Jesus. Tu és a minha realidade. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu pertenço a ti. Temos aqui uma pessoa reconciliando com Jesus. Aleluia. Querido, no céu tem festa. No céu tem festa. É uma vida que vale mais que o mundo inteiro. Eu pertenço a ti. Agora eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro é para você que quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com Ele. Você caminhou com Ele, mas você está afastado por algum motivo. Talvez os obstáculos da vida fizeram com que você se afastasse do Pai. Ele está te chamando hoje. Talvez você nunca foi um cristão, talvez você odiava a crente na sua vida. Mas hoje você entendeu o que Jesus quer de você, e você quer entregar a sua vida para Ele. Eu quero que você levante a sua mão aí onde você está. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus,
Se você deseja talvez reconciliar-se com Ele, amém? Nós temos ali uma irmã. Ora com ela, quem está aí perto, por favor. Ora com ela. Eu pertenço a ti. É para Jesus, querido. É uma vida. É uma vida. É uma alma que está encontrando com o Redentor, Jesus Cristo. Eu pertenço a ti. Mais alguém quer levantar sua mão e se render a Jesus? Ainda que seja pela terceira, quarta, quinta, sexta vez. Mais alguém? Enquanto nós oramos com essas pessoas, logo eu vou fazer o segundo convite para você. Feche seus olhos e vamos orar com esses irmãos. Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, meu Paizinho, te peço perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque eu andei longe de Ti. Jesus, estou aqui querendo um renovo, estabelecer uma nova aliança com você, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a chama do seu coração queime em meu coração, e que a sua vontade seja a prioridade na minha vida. Amém, querido? Aplauda Jesus, aplauda Jesus.